Para algumas substâncias é possível desenhar mais de uma estrutura de Lewis, como é o caso do íon carbonato, onde nós temos essas 3 estruturas. Porém, observando bem essas estruturas, nós vemos que a diferença entre elas é a posição dos elétrons não ligantes com as cargas negativas e os elétrons π. Isso significa que, na verdade, elas são 3 estruturas de ressonância, aonde está ocorrendo uma deslocalização dos elétrons. Essas estruturas não representam a realidade deste íon carbonato. O real é melhor representado pelo híbrido de ressonância, onde nós vemos que cada ligação ela não é nem simples nem dupla, ela está no estado intermediário entre simples e dupla, e a carga negativa ela não é localizada apenas em 2 oxigênios, ela está distribuída nos 3 oxigênios. Então, o híbrido de ressonância é o que representa, é o que está mais próximo da realidade deste íon carbonato. Isso é possível comprovar no mapa de potencial eletrostático, onde nós vemos que os oxigênios dividem a carga negativa igualmente. A ressonância, ela é possível também nestas 2 estruturas. Então aqui nós vemos que o que está mudando entre elas é a posição dos elétrons π, e por isso que a carga muda entre um carbono e outro. E não confundir com esta outra estrutura que não representa uma estrutura de ressonância, porque vejam que aqui neste caso o que mudou foi a posição de um hidrogênio, enquanto aqui nas estruturas 1 e 2 este carbono tinha 3 hidrogênios ligados a ele, nessa estrutura aqui de baixo este mesmo carbono tem apenas 2 hidrogênios. O carbono do centro tinha apenas 1 hidrogênio e aqui eu tenho 2 hidrogênios. Entre essas duas existe uma relação de estruturas de ressonância, porém entre a estrutura 3 e a 1 e a 2 existe uma relação de isômeros constitucionais, porque houve a mudança de posição de um átomo e não apenas dos elétrons π. As estruturas de ressonância também podem ser equivalentes em termos de energia, como essas 3 aqui, onde eu tenho a carga negativa sendo distribuída entre 2 oxigênios, então elas são equivalentes. E observem esse caso, onde eu tenho uma estrutura que é mais estável do que a outra, tanto o carbono quanto o oxigênio com os octetos completos. E aqui nessa estrutura de ressonância, o carbono está com apenas 6 elétrons, e por isso é uma estrutura menos estável, porque além de ter menos elétrons, ou seja, o carbono não tem o octeto completo, existe uma separação de cargas. Agora eu vou mostrar algumas exceções da teoria de Lewis, ou seja, exceções onde eu tenho estruturas que não vão completar o octeto dos seus elementos. O primeiro caso vai ser estruturas com número ímpar de elétrons. Quando a gente tem o NO2 e faz os cálculos, nós vemos que existem 17 elétrons de valência. Só que quando nós fazemos o cálculo do número de ligações, nós vemos que existe um número que não é compatível, ou seja, nessa estrutura vai existir um elétron desemparelhado e um dos átomos não vai ter o octeto completo, que aqui no caso o nitrogênio vai ficar apenas com 7 elétrons. Isso torna essa substância extremamente instável. Uma outra situação é quando eu tenho elementos da coluna 3A, ou seja, o boro, o alumínio, que não vão completar também o octeto. Ou seja, quando nós fazemos o cálculo do número de elétrons de valência, nós temos apenas 6 elétrons, e o que significa que, para completar o octeto, eu teria que fazer 4 ligações químicas. Mas vejam que não existe elétron suficiente
para fazer essas 4 ligações. E quando nós calculamos o número de elétrons não ligantes, nós temos um valor negativo. Isso mostra que nessa estrutura o boro vai fazer apenas 3 ligações e vai ficar com apenas 6 elétrons, ou seja, ele não vai completar o octeto. Isto é uma das exceções da teoria de Lewis. Aqui nós temos também a situação onde ocorre a expansão do octeto. Acontece com os elementos da terceira linha da tabela periódica em diante, que é o caso do enxofre e do fósforo. Quando nós olhamos aqui o íon sulfato e fazemos os cálculos de número de elétrons na configuração do gás nobre, configuração de valência, elétrons ligantes, elétrons não ligantes, nós chegamos a essa estrutura, o enxofre fazendo 4 ligações. Então, nessa situação, o enxofre tem 8 elétrons, os oxigênios também têm 8 elétrons e cada um com uma carga negativa e o enxofre com uma carga 2+. Isso aqui vai seguir a regra do octeto. Porém, não existe somente essa estrutura para o íon sulfato. Nós temos que é possível o oxigênio doar um par de elétrons e fazer uma dupla. Então, com isso, o enxofre já vai passar a ter 10 elétrons. Vejam, 2, 4, 6, 8 e 10. E vai ficar com uma carga mais 1. E também é possível mais um dos oxigênios doar o par de elétrons e fazer mais uma ligação. Então, neste caso, o enxofre vai ficar com 12 elétrons ao todo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isso aqui nós chamamos de expansões do octeto. Essas estruturas não seguem a regra do octeto, mas isso é possível porque o enxofre possui orbitais d e para ele é possível comportar mais do que 8 elétrons, porque ele está na terceira linha da tabela periódica e possui 3 camadas eletrônicas, e na terceira camada existe o orbital d. A mesma coisa vai acontecer com fósforo. No caso do íon fosfato, nós temos essa estrutura que segue o octeto, então o fósforo tem 8 elétrons e fica com uma carga mais 1, mas pode também o oxigênio doar um par de elétrons e o fósforo fazer mais uma ligação. Com isso ele fica com 10 elétrons e ele então não segue agora a regra do octeto, ou seja, ocorre uma expansão do octeto. A mesma coisa do enxofre, o fósforo, como tem 3 camadas eletrônicas e na terceira existem os orbitais d, ele utiliza esses orbitais para poder acomodar esses 10 elétrons. Além de fazer a estrutura de Lewis, também precisamos determinar a geometria da molécula. Utilizando o metano como exemplo, nós seguimos os 4 passos dos cálculos, cálculo da carga formal e chegamos a essa estrutura de Lewis. Nessa estrutura de Lewis, nós vemos que existem 4 domínios eletrônicos, existem 4 ligações com elétrons e o que significa que esses domínios eletrônicos, para chegarem a uma estabilidade, eles precisam se afastar o máximo possível. Para esses elétrons ficarem o máximo possível afastados, eles adotam esse arranjo espacial que é tetraédrico. Isso vai ser o arranjo espacial dos elétrons e, se nós fizermos um raio-x desta molécula, nós veremos uma geometria tetraédrica. Então, nós podemos ver a molécula dentro de um tetraedro com ângulos de 109,5 graus. Esta é a forma que ela adota para estar mais estável, ou seja, com esses domínios eletrônicos o mais afastado possível. Por isso que o metano tem a geometria tetraédrica. Olhando agora ao caso da amônia, nós vamos fazer a mesma sequência, chegar até a estrutura de Lewis, e na estrutura de Lewis nós vemos que existem 4 domínios eletrônicos, ou seja, 3 pares de elétrons ligantes
e um par de elétron não ligante. Então vejam que o domínio eletrônico ele conta tanto elétrons ligantes quanto par não ligante. Para a gente da mesma forma colocar estes domínios eletrônicos o mais afastado possível, nós teremos que adotar o arranjo tetraédrico, ou seja, desta forma esses domínios eletrônicos ficam o mais afastado possível. Porém agora, quando eu faço o raio-x dessa molécula, eu só vou conseguir observar os átomos e não este par de elétron. Então, o que ocorre é que eu só vejo esta parte da molécula, e nesta parte, a geometria é de uma pirâmide trigonal. O nitrogênio está no centro de um tetraedro, olhando aqui o arranjo dos elétrons ligantes e não ligantes, porém, quando eu faço o raio-x, eu vejo apenas isso daqui, que é a pirâmide trigonal, onde eu vejo que tem ângulos entre os hidrogênios de 107 graus, porque esse par de elétrons não ligantes ele ocupa um espaço maior do que os elétrons ligantes, e por isso os hidrogênios têm que se aproximar um pouco mais do que no caso do metano. Observando agora a molécula de água, também faço a mesma sequência para chegar na estrutura de Lewis. Quando eu comparo agora em termos de domínios eletrônicos, eu vejo que existem 4 domínios eletrônicos. Vão ter os 2 pares de elétrons ligantes e os pares de elétrons não ligantes. Então, de novo, teremos um arranjo espacial dos elétrons que é tetraédrico. Quando se faz o raio-x dessa molécula, nós só enxergamos os átomos. Então, a geometria da molécula ela é angular. Mas não esqueçam, a gente tem os pares de elétrons que também vão ocupar um espaço e o arranjo dos elétrons é tetraédrico. Porém, a geometria é angular. E vejam que agora o ângulo ainda diminuiu mais um pouco. Foi para 105 graus, porque esses pares de elétrons não ligantes, eles vão exercer uma repulsão maior e vai aproximar esses 2 hidrogênios um pouquinho mais. No caso do íon nitrônio, existem 2 domínios eletrônicos. Vejam que ligação dupla eu considero como um domínio, então cada ligação dupla é um domínio eletrônico, por isso que aqui nós temos 2 domínios eletrônicos. E a forma de afastar o máximo possível é colocando um ângulo de 180 graus entre esses 2 domínios eletrônicos. A geometria, fazendo o raio-x, nós também temos uma geometria linear. No caso do carbonato, nós teremos 3 domínios eletrônicos e a forma de afastar o máximo possível é colocando um ângulo de aproximadamente 120 graus. Então, nós temos que o arranjo espacial é um arranjo trigonal e a geometria é trigonal plana. No caso do íon bisulfito, existem 4 domínios eletrônicos, o arranjo espacial dos elétrons é tetraédrico, mas a geometria é angular. Então, aqui um resumo das estruturas de Lewis. Primeiro, nós temos que fazer todos esses cálculos para saber número de elétrons de valência, número de elétrons ligantes, número de ligações químicas e número de elétrons não ligantes. Depois nós vamos ter que propor uma estrutura a partir de um átomo central, distribuir os elétrons não ligantes para completar o octeto. Em algumas situações nós vamos precisar calcular a carga formal, principalmente em íons, em ânions e cátions, estabelecer essas cargas formais e estabelecer a carga resultante. E por último, nós temos que definir o número de domínios eletrônicos em torno do átomo central e definir o arranjo espacial dos domínios eletrônicos e a geometria da estrutura. Quando nós temos 2 domínios eletrônicos, o arranjo espacial é linear e a geometria é linear. Quando existem 3 domínios eletrônicos, nós vamos ter um arranjo espacial trigonal, que pode ser angular, no caso do NO2-, ou do ozônio,
ou pode ser trigonal no caso do BF3, do CH3+. Se existirem 4 domínios eletrônicos, o arranjo espacial dos elétrons é tetraédrico, mas vejam que nós podemos ter uma geometria angular, que é o caso da água, uma geometria piramidal, que é o caso da amônia, ou uma geometria tetraédrica, que é o caso do metano. Então, depende do número de pares de elétrons não ligantes que existem nessa molécula para a gente saber qual vai ser a geometria molecular. Também vão existir situações onde, para a mesma fórmula, nós podemos ter mais de uma substância, que no caso vão ser os isômeros. Para esta fórmula, eu posso desenhar o álcool propílico. A hidroxila está no carbono 1 e eu posso desenhar o álcool propílico dessas 3 maneiras, ou utilizando essa estrutura, onde eu estou mostrando todas as ligações, utilizando a fórmula condensada ou a fórmula em linha. Aqui nós temos essa fórmula de traços, onde o que eu quero mostrar é que todas elas estão representando o mesmo álcool. Independente de eu colocar ele assim ou desta forma, essas 3 estruturas aqui, além dessas aqui de cima, representam o mesmo álcool. Aqui eu tenho um isômero do álcool propílico. Este é o álcool isopropílico. Vejam que a diferença é que aqui a hidroxila está ligada no carbono 2. Da mesma maneira, eu posso desenhar o álcool isopropílico dessas diversas formas, ou nessa fórmula de traço, ou nas fórmulas condensadas. Vejam que eu posso mostrar bem, evidenciar a hidroxila, ou então colocá-la entre parênteses, ou mesmo sem parênteses. Existem essas várias maneiras de representar este álcool isopropílico. Aqui também eu estou mostrando como que eu posso desenhar, e vejam que todas essas estruturas aqui estão representando o mesmo álcool. Agora, a relação entre o álcool propílico e o álcool isopropílico é de isômeros constitucionais, porque eu estou mudando a conectividade entre os átomos. Quando eu tenho o álcool propílico, a hidroxila está no carbono 1 e o álcool isopropílico, a hidroxila está no carbono 2. Então, são isômeros constitucionais. Vejam que isômeros constitucionais vão mudar a conectividade. Eu posso ter, por exemplo, um composto que é o alcano linear ou ramificado. Eu posso ter a posição de um substituinte, que vai ser diferente aqui no carbono 1, no carbono 2. Eu posso ter até diferença entre funções orgânicas. Aqui eu tenho álcool e aqui eu tenho éter. Todos esses são isômeros constitucionais. Não confundir com os estereoisômeros. Comparando este composto, que é o cis, com o trans, existe a mesma conectividade, apenas a posição no espaço desses substituintes é que muda. Enquanto aqui eu tenho os dois do mesmo lado do anel, aqui eu tenho lados opostos. Mesma coisa nos compostos com ligação dupla. Os dois substituintes estão do mesmo lado, em lados opostos. Vejam que eu não mudei a conectividade. Eu só mudei a posição dos substituintes no espaço. E aqui eu tenho os exemplos das estruturas de ressonância, onde existe a mesma conectividade e existe a mesma posição dos substituintes no espaço. A única coisa que muda é a posição dos elétrons. No caso, os elétrons não ligantes, ou eles estão no nitrogênio, ou estão formando aqui a ligação dupla. Neste outro caso, também temos uma movimentação dos elétrons. Esses são 2 exemplos de estruturas de ressonância que não podem ser confundidos com isomeria. Aqui é apenas ressonância de uma mesma substância e aqui são isômeros, estereoisômeros e isômeros constitucionais.